Então, começando aqui, pessoal, a nossa terceira e última parte da aula 2 de hoje, tá? E no final eu vou então fazer um pedido especial para vocês para as próximas semanas, ok? Então, como é que tu lê, pessoal? Como assim, professor? Primeiro, tu vai ter que fazer um levantamento bibliográfico, tá? Por que isso é importante nesse primeiro momento que vocês vão fazer agora? Alguns talvez já me relataram uma experiência em bolsista de iniciação científica e talvez já tenham esse levantamento realizado, mas quando tu começa a fazer uma pesquisa, eu faço isso com meus artigos científicos. Como é que a gente faz, pessoal? Primeira coisa, a gente começa a buscar os textos acadêmicos, primeiro com uma pessoa especialista, tá? Pede uma dica, enfim. Neste caso é o professor orientador de vocês, tá? Aí depois dessas dicas, tu mesmo vai lá e tu olhas, tá? Nas plataformas online. Eu aconselho o Cielo, tá? Aconselho também uma que muitos de vocês não conhecem, é muito boa, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Tá aqui o endereço, tá? Muitas vezes quando a gente faz uma aula presencial eu clico aqui e mostro para vocês, inclusive alguns assuntos que vocês me sugerem e a gente busca e vê como tem coisa publicada. Então, se vocês quiserem dar um stopzinho no vídeo, dar uma olhadinha no tema de vocês aí, vocês vão se horrorizar às vezes com o que tem. Ok? Teoricamente, né? Claro que nem sempre funciona, mas quase que todas as teses e dissertações deveriam estar nessa Biblioteca Digital Brasileira. Depois, o Google Acadêmico, né? É um bom também ferramenta de pesquisa hoje em dia, tá? E livros. Por que eu boto livros em último colocado? Não é que eu não gosto de livros, pelo contrário, eu gosto de livros bem mais do que tudo isso aqui junto. Agora, claro que os livros têm um custo. Eu gosto muito de ter os livros, né? Eu sou muito de possuir, eu gosto de possuir os livros. No sentido de que, pô, eu vou usar, se eu quiser usar daqui a 2, 3, 10 anos, né, numa outra e nova pesquisa, eu gostaria de tê-lo numa biblioteca particular minha, né? Só que isso tem um custo. Muitas vezes os livros no Brasil são caros, enfim, alguns livros, principalmente importados, são caros, tá? Então, ou tu vai ter que ir na biblioteca, ou tu vai ter que pedir para alguém que tem esse livro, né? Pedir para um amigo ou para o professor emprestado, ou impresso, às vezes, para os meus orientandos, tá? Ou realmente comprar, né? E quando tu vais comprar, às vezes tu se dá conta, vou comprar 10 livros, vai ver quanto é que é essa comprinha, né? Quanto vai sair. Por isso que eu digo, vão com calma, tá? Então, depois da gente ler resumo, título, resenhas desses principais textos, aí sim vocês vão ler com mais calma, ou seja, primeiro organizem a leitura, tá? Organizem, botem lá no cantinho da mesa de vocês, assim, um conjunto de livrinhos, né? Eu, por exemplo, tô aqui gravando com um monte de livrinho, né? Com o celular, tá, pessoal? Então, organizem a leitura de vocês, façam fichamentos e depois partam para uma leitura aí sim com mais calma. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês: não leiam pouco. Muitos alunos nessa disciplina têm o costume de querer ler pouco. Isto fica um trabalho porco. Fica ruim, tá, pessoal? Não leiam pouco. Mas também, para alguns alunos, eu sei que aí que estão nos ouvindo aí são exagerados, tem que chegar uma hora que tu tem que concluir o trabalho e também não posso ler demasiadamente. Ah, professor, eu quero ler 20 livros de 500 páginas cada um. É impossível, criatura, dentro de um universo de um semestre, né? Isso aí, na verdade, que eu falei, tu vai ter que ter ler em anos, porque é impossível tu ler 10 mil páginas, sei lá, eu acho que eu falei isso, né? 20 vezes 500 é 10 mil páginas, tá, pessoal? Então, não tem como. Não exagerar no número de citações e sua extensão, tá? Às vezes tem alunos que tem uma mania assim, ó. Fulano citou isso, tá? Daí escreve duas linhas, outro fulano escreveu isso. Segundo, pessoal, o texto também tem que ser autoral, senão ele fica uma colcha de retalhos de citação, tá? E vou te dizer mais, eu tenho uma experiência já de vida acadêmica e profissional. É muito chato estar lendo textos toda hora com citações. É muito legal quando é a citação que realmente diz o que diz, a teoria ou sobre teu objeto, e recomendo
Mas utilizem com parcimônia, ou seja, não façam isso em todas as páginas, por exemplo, no referencial teórico no problema, ok? Utilização parcimoniosa também de apud e et al. Apud significa através de, ou seja, tentem sempre buscar a fonte original. Muitas vezes vocês citam autores a partir de uma leitura secundária de outros. Isso pode ser complicado, porque já é parte de uma tradução muitas vezes, já parte de outra língua, e aí vocês vão estar citando coisas que possivelmente possam estar equivocadas, ok? Então, quando vocês forem estudar autores mais clássicos, que muitas vezes eu sei que vocês leiam por outros autores, tá? Tomem esse cuidado. Um exemplo muito clássico no Brasil sobre isso é o autor como Gramsci, né? A maneira como ele foi recebido dentro do marxismo brasileiro e tal, tomem esse cuidado, ok? Et al, tá? Significa em grupo. Pessoal, às vezes, alguns trabalhos eu já vi, inclusive artigos científicos, eles citam, por exemplo, Rebelo, que é o meu sobrenome, a minha citação é o meu nome conhecido na área acadêmica, e et al. Quando é a primeira vez, eu sugiro, por uma questão até de valorização do trabalho de todo mundo, botar todos que fizeram aquele trabalho. Ah, professor, mas às vezes são 6 num artigo, 5 num livro. Coloquem todos, por favor. E lá no final é essencial que seja o nome de todos, lá nas referências bibliográficas. E também na primeira vez que vocês citarem. Depois, claro que não há mais necessidade, porque a pessoa já sabe quem são esses atores, o leitor já sabe, ok? Isso eu falo mais por uma valorização profissional, tá? Quando são mais de um autor na referência que vocês estão relatando no texto de vocês. Equilibrem textos clássicos, mas também com uma bibliografia mais atual. É óbvio que nós ensinamos um percurso para vocês com vários autores clássicos até aqui, mas também nós gostamos de ver novidade. Então tentem fazer esse equilíbrio, né? Não ficar só discutindo lá o século XIX, como se estivessem ainda em Teoria Política 1 e Teoria Política 2, Sociologia 1 e 2, enfim, Antropologia 1 e 2, mas vejam que vocês também se atualizaram, que vocês conhecem novas fontes. E é claro que eu não preciso dizer que se tu citares uma ideia como se fosse tua e ela não é, é plágio. É plágio. Nós tivemos um indicado ao Ministério agora aí recentemente que foi visto que o cara plagiou trabalhos de outra. Que coisa feia, né, pessoal? Isso é uma das coisas mais arrogantes e nojentas que nós podemos ter na área acadêmica. Quer dizer, tu se aproveitar do trabalho de outra pessoa, do esforço de outra pessoa. Eu que tanto me esforcei, fiquei noites em claro às vezes para fazer pesquisas, tá? Sei o quanto é difícil fazer pesquisa nesse país, então tem que ser valorizado. E nunca façam um plágio. Tomem cuidado, porque às vezes, mesmo que indiretamente você citar alguém que você sabe que é de um outro autor, todo mundo sabe da área acadêmica, lembre-se de citá-lo, ok? Outra coisa, nós estamos falando de trabalho de conclusão de curso, eu já vi gente perder o título diploma, tá, pessoal, de ensino superior porque fez plágio. Eu já vi isso acontecer numa universidade bem conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou falar nomes e tal aqui porque eu não quero me envolver em polêmicas, mas isso acontece. Então, estejam ligados. Nem que seja 2, 3 anos depois, mas a verdade sempre aparece. Procedimentos metodológicos. Quais métodos vão ser utilizados? Se eu vou comparar, se eu vou fazer um processo histórico, um estudo de caso, quem sabe? Quais técnicas que eu vou, vai servir melhor aos meus objetivos? Eu vou fazer um questionário, uma entrevista semi-estruturada, observação participante, uma etnografia, um grupo focal. O que eu vou fazer em termos de procedimento? Descreva esse procedimento, estude sobre ele. Não faça uma coisa que muitos alunos fazem. Ah, eu vou falar sobre etnografia e ponto. Não! Não! Diga como vai ser, como é que tu vai organizar esse diário de campo, como é que tu vai organizar essa etnografia. Como eu disse, é no mínimo uma página de discussão e geralmente, para ser uma boa descrição, geralmente vai mais, vai 2, vai 3. Faça uma boa descrição, porque inclusive aqui, pessoal, é onde vocês vão fazer um melhor guia da pesquisa de vocês. Como é que eu vou fazer? Aqui que fica um bom planejamento, né? Faça um bom planejamento, não me faça um planejamento que nem às vezes obra pública no Brasil, que tu planeja para a Copa de 2014 e agora tem obras que nem ficaram prontas ainda aqui em Porto Alegre, por exemplo. Né? Não me façam um mau planejamento, tá? Senão vão botar a responsabilidade no professor de vocês.
Qual material utilizarei? Os dados da internet, gravador, filmadora, celular. E hoje em dia existem coisas que eu nem conheço. Vocês da geração de vocês sabem mais do que eu sobre isso, né? Então tudo tem que estar aqui dentro dos procedimentos metodológicos. Como eu falei, pessoal, alguns cuidados têm que ser fundamentais. Esses procedimentos têm que ser execuíveis. Por exemplo, se eu for fazer entrevistas, eu vou conseguir fazer essas entrevistas? Às vezes são pessoas, personalidades conhecidas, será que eles vão querer me dar essa entrevista? Porque às vezes, olha o que acontece, é comum. Bah, professor, eu vou fazer 10 entrevistas com, sei lá, com 10 personalidades aí da região do Alto Uruguai. Ok, aí a pessoa vai e monta e faz um baita de um projeto de pesquisa e chega na hora, ninguém recebe ela. E aí, professor, daí começa o choro, começa o desespero, não vou fazer minha pesquisa, bababá, bababá. Então tomem cuidado para ver se é execuível, tá? Dependendo do objeto, existem dados secundários, tá? Às vezes eles são mais fáceis e também acabam sendo mais confiáveis, como dados da CPDOC, da FGV, dados do IPEA, da Câmara dos Deputados, do Senado, do IBGE, teses, instituições de maneira geral, tá? Aqui, pessoal, também tem um cuidado que, às vezes, dependendo de algumas entrevistas, eu não recomendo ir quando envolve dilemas éticos. E tem pesquisas que envolvem, porque aí o cuidado tem que ser muito rigoroso, tá? Existe um comitê de ética no campus, eu não sei qual é a composição atual, já foi de professores nossos aqui do curso, tá? E eles podem orientar melhor você sobre isso quando há ou não essa necessidade, tá? Então, por exemplo, pessoas com abuso de álcool, pessoas abusadas sexualmente, possíveis suicidas, crianças pequenas, presidiários, pessoas muito doentes. Pessoal, não recomendo entrevistar esse tipo de pessoas porque envolve um dilema ético grande, tá? Se ainda assim vocês quiserem, aí vocês têm que falar uma conversa mais séria com o orientador, tá? Sobre isto, né? E ver... e tomar todos os cuidados com o comitê de ética da universidade para não prejudicar, incluindo a própria universidade. Ok, pessoal? Aqui existe uma confusão, às vezes, que se faz, tá, entre a população e a amostra. Pessoal, a população é o universo que eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu quero estudar todos os alunos matriculados em Ciências Sociais da Federal da Fronteira Sul, que é o curso de vocês... 91, mais ou menos, segundo o levantamento que eu tinha. E geralmente é por aí, né? Ou às vezes é um pouco mais, depende do semestre. Esta é a população. Agora, se eu estudar, digamos, uma parte, vamos supor 30 alunos, tá? Eu quero fazer entrevistas, por exemplo, de 1 hora com cada um. Eu estou realizando uma amostra, ainda que neste caso em específico não seja uma amostra representativa. Sim, a estatística tem disso, pessoal. É muito louco a estatística, né? Ou seja, se tu entrevistar basicamente um em cada 3 alunos, não serve no caso aqui. Mas se tu entrevistar, às vezes, nem 1/1000 da população brasileira serve para uma pesquisa de intenção de voto presidencial. Sim, são os mistérios da matemática e da estatística que vocês aprendem quando realizam a amostragem, né, na disciplina de metodologia de métodos quantitativos. Antes de ir a campo, antes de fazer mesmo a pesquisa de vocês, é bom vocês realizar um estudo exploratório, realizar tipo de uma pré-pesquisa para avaliar quais problemas podem ser encontrados. No caso de uma entrevista, por exemplo, o exemplo anterior, antes de eu ir entrevistar 30 pessoas, faz um testezinho, entrevista 3. Por que isso é importante? Porque aí tu vai conseguir ver erros que tu não visualiza na hora quando tu for fazer a pesquisa mesmo, né? Isso se chama um pré-teste, digamos assim, né? Então isso é importante, não só na área de entrevistas, mas também, por exemplo, se eu vou querer fazer uma etnografia, vai lá antes. Fala, de repente, com a pessoa responsável que vai te permitir inserir aquilo. Será que tu vai conseguir, né? Ou eu vou fazer uma pesquisa na internet, será que tu tem os softwares necessários, o equipamento, o acesso necessário? Pensem nisso, tá? Isso é bem importante, tá, pessoal? Cronograma, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, esse cronograma eu quero que vocês façam a partir do término de TCC1, né? Como assim,
vou entregar o projeto de TCC, no caso aqui em vez de 2019, 2020, né? Leituras de texto, redação dos capítulos teóricos, coleta de dados, redação do TCC e a defesa do TCC em uma data, tá? Aqui é um exemplo de como eu gostaria que estivesse o cronograma de vocês. Orçamento, tá? Pessoal, nós estamos sofrendo com a questão de orçamento da pesquisa nos últimos anos, tá? Então, vocês dificilmente no TCC vão ter algum apoio orçamentário para concluir o trabalho de vocês. Então, vocês têm que fazer uma pesquisa que caiba no bolso de vocês, ok, pessoal? Então, eu posso gastar 200, eu posso gastar 500, eu posso gastar 1.000, enfim, vejam qual é o gasto, qual é a realidade financeira de vocês, né? Porque isso importa. Impressão, deslocamento, livros, tá? Quem for fazer uma etnografia, por exemplo, vai ter que ir até o lugar, de repente vai ter que dormir lá, né? Pensem nisso. Então chegamos aí ao último slide, tá, pessoal? Chegamos ao final das nossas atividades assíncronas em TCC1. E eu gostaria que antes da nossa atividade presencial, que nós vamos ter online por causa da pandemia, ou seja, o presencial aqui na verdade não é mais presencial, mas o ao vivo, né? Então, com uma antecedência antes da aula ao vivo, vocês me enviar por e-mail, pode ser este ou pode ser o meu e-mail institucional da universidade, um pré-projeto. O que tem que ter esse pré-projeto? Tem que ter o tema, tem que ter o problema, tem que ter a justificativa, objetivos, hipóteses, se houver, referencial teórico alguma coisa, tá, pessoal? Eu sei que ainda não é, mas de 5 a 7 páginas, por aí, tá, pessoal? Por quê? Porque aí eu vou poder ajustar e corrigir alguns vícios, alguns problemas que eu encontrar, que eu enxergar. Tomara que eu não encontre nenhum. Tomara que estejam todos perfeitos. Mas o professor aqui tem uma certa experiência, tá, com o projeto e pode auxiliar isso no vocês. Evidentemente que vocês vão estar em diálogo com o orientador, tá? E eu também vou intercalar, vou pedir para alguns alunos lerem um do outro, tá, a pesquisa, para justamente poder ter essa troca entre vocês também, tá? Então aqui já vou definir até de antemão que os meninos leiam os trabalhos dos meninos e as meninas das meninas, já que nós temos 2 meninos e 2 meninas, né? Nesta aula em específico, nessa turma, ok? Então façam isso, tá, pessoal? E vocês vão ter um certo tempo para isso. A gente não vai falar por aqui, por YouTube, evidentemente, mas acredito que ali por meados de novembro seja uma boa data, tá? Daí a gente vai definindo isso e conversando, ok, pessoal? Mas tratem de fazer isso, tá? Porque isso é importante, né? Para depois a entrega lá do final, ok? Depois, então, cada um vai conversar e vai falar sobre esse pré-projeto durante cerca de 3 minutos. E depois eu e os colegas de vocês vamos comentar os trabalhos de vocês, vamos falar os podres, os problemas. Eu quero que a gente justamente discuta isso entre nós, para que vocês não façam isso lá na banca, né? E levem uma nota ruim quando concluírem o curso, ok? Então era isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Um ótimo final de semana a todos, tá, pessoal? Abração!